Nesta aula, nós vamos aprender a plotar os nossos projetos utilizando uma ferramenta muito interessante fornecida pelo Civil 3D chamada ViewFrame, que é utilizada quando você tem alinhamentos em seus projetos. Graças ao ViewFrame, nós podemos selecionar trechos dos nossos alinhamentos, imprimir esse trecho, imprimir o seu perfil já em folhas de projeto baseadas nas normas que você utilizar na sua empresa. Então, aqui nós vamos trabalhar com o desenho 6.3, que tem um corredor, claro, definido por um alinhamento, e é devido a isso que nós vamos poder aplicar o ViewFrame. Nós não podemos, por exemplo, aplicar o ViewFrame nesse ponto aqui, porque ele não possui nenhum alinhamento, isso tem que estar claro. Onde que você vai encontrar os ViewFrames? Você vai achar na aba Output, e você tem aqui a opção Create ViewFrames. Quando você clica aqui, nós somos levados a uma janela chamada Create ViewFrames. Então, você escolhe o seu alinhamento, escolhe quando que vai começar e encerrar a aplicação do ViewFrames. Você pode colocar em Start e End, ou então você pode especificar qual a estaca que você quer aplicar. Nesse caso, eu quero que ele seja aplicado do início ao fim mesmo. Depois, você tem que ajustar as suas folhas e você tem aqui o que pode mostrar para começar. Plano e perfil. Você pode escolher apenas plano, apenas perfil, então você escolhe aqui a opção que você desejar. O único problema disso aqui é que quando você vai escolher a template, nós podemos querer buscar a template do DR São Paulo. Só que, infelizmente, ela não tem nenhum layout criado para ViewFrames. Então, isso é algo que pode ser atualizado na próxima versão. Então, vamos cancelar e deixar ele na template que tem aqui do Civil 3D. Mas isso não impede, por exemplo, que você crie uma template própria. Depois nós temos aonde nós queremos colocar o ViewFrame, se é ao longo do alinhamento ou rotacionando para o norte. Vou colocar ao longo do alinhamento. Depois você pode dar um nome para o grupo. Então vou colocar aqui grupo de impressão, grupo de impressão. Escolher os estilos, os rótulos, mas não são necessárias alterações aqui. Vou clicar em Next. Se você quiser, você pode mudar algumas opções aqui também, em relação aos Match Lines do Create ViewFrames. Não vou mudar também, vou colocar Next. Está aqui o estilo do perfil e vou colocar Create ViewFrames. Com isso, os nossos ViewFrames estão prontos para a impressão. Agora vai ser muito fácil criar as folhas. Depois da aplicação dos ViewFrames, nós vamos criar aqui, Create Sheets. Então, eu clico aqui para criar as folhas. A primeira coisa é você utilizar o ViewFrame Group. Então, no nosso caso, só tem o grupo de impressão, mas você poderia ter criado os outros. Você pode escolher para ele imprimir todos os ViewFrames, que no caso aqui são 3, ou você pode pedir para selecionar qual ViewFrame você quer utilizar. Outra coisa que você pode também utilizar aqui, o número de layouts para cada novo desenho. Nesse caso, eu quero que ele crie um desenho para cada layout criado, ou seja, para cada ViewFrame. Depois eu posso colocar um nome, nesse caso aqui está folhas de projeto, mas eu vou colocar grupo de impressão, só para criar com o mesmo nome do ViewFrame. Depois você pode colocar o bloco para alinhar para o norte, se você quiser, tá? Mas isso não é obrigatório. Eu vou colocar aqui Next, porque eu não quero mudar isso. Está aqui o novo grupo de folhas, está com o nome de grupo de impressão, o local onde ele vai ser salvo, está vendo? O nome das folhas, vou colocar aqui, grupo de impressão para o arquivo, tá? Vou clicar em Next novamente. Aqui eu tenho as questões dos estilos que já foram selecionados na criação do ViewFrame e por isso você não consegue clicar aqui. E se você quiser, você pode alterar algumas opções aqui, Vou clicar em Next novamente. Aqui, por último, ele mostra o que vai ser impresso no ViewFrame. Então, nesse caso aqui, vai ser o Rua 1 e os perfis. Tá vendo? Mas você tem outras opções que você pode escolher aqui. O que nós fazemos agora? Clicamos em Create Sheets. Ele vai falar que o desenho vai ser salvo. Ok. Ele pede para a gente clicar num ponto aqui para colocar o Profile View e vai criar as folhas, olha só. Tá vendo? Mostrou aqui que não tem nenhum erro. Está aqui o meu grupo de impressão. Vamos dar uma olhadinha? Está aí a impressão do nosso alinhamento e do perfil utilizando o ViewFrame. Nesta aula, nós aprendemos a trabalhar
com plotagens a partir das aplicações de ViewFrames, que é uma ferramenta muito utilizada quando você está trabalhando com alinhamentos e todos os outros objetos que envolvem o alinhamento. Para isso, nós criamos os ViewFrames e depois ajustamos as folhas de impressão. Infelizmente, o padrão DR São Paulo, que nós tanto utilizamos nesse curso, não fornece templates para a impressão utilizando ViewFrames.